Seja bem-vindo, Nieber. Opa, consegue me ouvir? Sim, perfeito. Ok, vou compartilhar a tela aqui para começar. Tá. Então, vamos começar. Desenvolvimento multiplataforma com JavaScript. Mas um pouco antes de apresentar sobre esse tema e falar um pouco mais, explicar um pouquinho quem sou eu. Eu sou desenvolvedor de software full stack, ou seja, eu atuo em todas as áreas que forem necessárias. Amante de programação funcional, usuário de muito JavaScript e músico nas horas vagas. Se alguém quiser saber mais sobre mim, tem o meu site que é niebe.com.br. Então, um pouco do caminho. O que a gente vai apresentar hoje? Os tópicos são multiplataforma, ou seja, desenvolvimento de multiplataforma. Nieber, o áudio seu cortou. Opa, voltou? Voltou, certinho. Beleza. Então, quando se fala de multiplataforma, o que quer dizer? Quer dizer que é um software ou sistema que ele roda em várias plataformas, ou seja, em plataforma Android, plataforma iOS, plataforma Windows, Mac, Linux e entre outros. Um exemplo disso é o browser. Então, o browser que a gente tem, ele roda tanto no em sistemas Mac quanto sistema Windows. Então, essa é uma definição básica do que é plataforma, multiplataforma. E quando se fala de multiplataforma, a gente já tem uma ferramenta de desenvolvimento muito boa, que é o web em si. A web, a gente consegue, através da web, desenvolver para GNU Linux, Windows, Mac, Android, iOS, TV e para qualquer dispositivo que acesse um browser. Só que a gente tem um pequeno problema. Na verdade, quando se diz de desenvolvimento de multiplataforma, não necessariamente é só um site, eu só quero apresentar um documento, uma receita de bolo. Então, eu quero fazer muito mais coisa. Então, a gente tem alguns problemas quando a gente coloca muita coisa dentro da web, que são os principais deles são performance, segurança e offline. Isso não quer dizer que é só porque o que acontece muitas vezes eu quero desenvolver para multiplataforma, mas eu só quero desenvolver de jeito bonitinho, que ele fique responsivo. Então, a web, ela trata isso muito bem, ela tem essa multiplataforma nativamente. Porém, alguns problemas a gente encontra quando a gente vai se aprofundando nesse desenvolvimento. Então, a questão da performance. A performance web, ela vai depender do browser. O que isso quer dizer? Que, além do sistema operacional estar rodando na máquina, a gente precisa que aquele sistema operacional tenha um browser em cima, ou seja, um Firefox, um Chrome, um Edge, um Safari. Então a gente vai depender disso para rodar um aplicativo web. E
o que que isso quer dizer? Que quer dizer que com mais camada que a gente tem, a performance disso vai diminuindo cada vez mais. A questão da segurança. Quando a gente fala de um web app, ou seja, um aplicativo web que roda em cima do browser, a gente está limitado a questões do browser, ou seja, tudo que o browser nos permite acessar, seja por API, que é uma forma de um padrão de comunicação entre seu código e o browser, aqueles recursos nativos, câmera, entre outros, ou seja por algumas outras formas que a gente queira usar. Então, a segurança da web, ela é muito boa, porém ela é limitada. Então, a gente sempre vai depender de uma atualização de browser. Se você quer, para quem está focado em segurança, sabe que quanto maior a abrangência quanto mais superfícies de ataque, ou seja, quanto mais opções que, que é preciso para um sistema funcionar, mais requisitos que ele precisa para funcionar, maior é a superfície de ataque. Então, a gente precisa principalmente do browser. Então, a gente vai depender da API de browser, de atualizações de browser frequentemente, do usuário atualizar o browser, e isso pode ser uma superfície, dar uma superfície maior de ataque. Questão de offline. No browser, tem um número limitado de dados, então a gente não consegue salvar tudo que a gente quer, da forma que a gente precisa. Então, tem um tamanho de cache limitado, tem uma limitação de tipo de cache, de tipo de dados que a gente quer cachear, salvar isso offline e usar. Então, esses são os 3 pontos que mais tem problemas com a web. Tá, mas como fazer multiplataforma além da web? Ou seja, a gente não quer simplesmente pegar um aplicativo que roda no web e tirar ele da web. A gente quer manter ele na web e rodar além dos browsers, Chrome, Firefox, Safari, Edge, entre outros. Então, a gente pode rodar de maneira nativa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai tirar a camada a camada do browser e rodar comunicando diretamente com o sistema operacional. Ou seja, a gente vai comunicar com o Android, com o sistema iOS, com os sistemas de desktop, os sistemas de TV e o web, como roda em cima o nativo web é o browser, então a gente vai manter no browser. Como a gente pode fazer isso? Tem algumas formas. A forma mais inicial, digamos assim, a primeira opção que nasceu para rodar isso foi a própria linguagem, ou seja, as próprias plataformas como Android, iOS, Windows, Linux, macOS, desenvolveram para facilitar que os desenvolvedores rodem desenvolvam em cima dessa plataforma nativamente. E para isso, existem algumas linguagens, como Java, Kotlin, isso para Android, Objective-C e Swift para iOS, C++ e C para algumas outras plataformas, .NET, Python e JavaScript, que roda na web. Tá, e por que a gente pode usar o JavaScript? O que é uma boa opção? Primeiro que é a única linguagem que nasceu dentro do browser, então ela roda nativamente dentro do browser. Então, qualquer outra opção que a gente usar, ela vai precisar ir para o JavaScript. Então, por que a gente não faz o caminho inverso? Em vez de usar uma ferramenta, uma linguagem de programação para depois compilar para JavaScript, a gente já vai direto para o JavaScript.
ela não é muito difícil de aprender, é muito simples, é uma linguagem que foi criada em 10 dias, então tem uma simplicidade muito grande. E ela roda multiplataforma. Então, além de browser, ela tem algumas outras formas de rodar. E uma outra vantagem de rodar, de desenvolver em cima de JavaScript, é que a gente tem um ecossistema grande, só que apesar de ser caótico, então ele é um pouco caótico, é um ecossistema muito grande, então ele se torna um pouco caótico. Mas é um ecossistema bom para a gente começar a desenvolver ou até continuar desenvolvendo. E para a gente desenvolver, não adianta a gente querer criar uma ferramenta do zero. A melhor forma da gente desenvolver é usando as ferramentas que as comunidades de desenvolvimento usa para desenvolver, para desenvolver. Então, algumas dessas ferramentas feitas em JavaScript são Ionic, ActiveScript, que é um framework, e React Native. Essas três ferramentas, elas têm as suas vantagens e desvantagens. Pra, eu não quero entrar no mérito, porque é, faz um bom tempo que eu não tenho contato com Ionic e Native Framework, então eu não vou comentar sobre ela, então vou focar no React Native. O React Native é uma ferramenta muito interessante. Ela nasceu no Facebook, que nasceu com o objetivo de migrar todo o código que eles tinham na web, ou boa parte da lógica que eles tinham na web, lógica com desenvolvimento nativo. Então, compartilhar a regra de negócio entre essas plataformas, em vez de usar cada plataforma tem sua forma, tem seu código que pode conter bug e assim por diante. Então, o React Native, ele usa por base React. Então, ele tem toda a sua estrutura montada em cima do React. Então, ele usa muito componentização, é um forte do React Native. A gente consegue compartilhar códigos entre plataformas, então o código que vai ser compartilhado é o código JavaScript, então a gente escreve JavaScript e ele vai ser compartilhado entre Android, iOS, TV e entre outros que você pode usar, e ele compila nativamente para cada plataforma, ou seja, no final você pode pegar uma plataforma, pegar
Confirma para mim se dá para ouvir. Tá. Tá, compartilhar a tela. Então, deixa eu só tentar parar aqui só um pouquinho. Tá, compartilhar a tela. Voltando. Então, como eu estava comentando, para desenvolver em React Native, a gente vai precisar do JavaScript. Então, toda a base de conhecimento que a gente precisa inicialmente é JavaScript. Além do JavaScript, a gente pode, e é bom que a gente conheça, para qual plataforma a gente está desenvolvendo, seja para iOS, seja para Android, seja para TV, seja para qualquer outra plataforma, a gente precisa conhecer isso. E o React Native, ele tem uma questão bem interessante, porque você foca muito na experiência do usuário. Então, tudo que você vai fazer já tem uma experiência boa para o usuário. Então, você consegue focar em desenvolver telas específicas para cada usuário, a forma de uso para cada usuário. E uma outra coisa que a gente vai precisar entender para desenvolver em React Native é React. E quem usa, quais aplicativos são feitos com React Native? Para a gente entender, a gente tem algum desses aplicativos, são Facebook, Instagram, Discord, Skype, Pinterest, que são aplicativos que rodam nativamente, ou seja, a gente não precisa, eles não são feitos com código específico para cada plataforma. Um exemplo muito interessante é que o Skype ele roda tanto para a parte web quanto a parte desktop Windows, ele roda usando React Native. É um case bem interessante. Tá, e como que a gente pode fazer um código de Olá Mundo? É algo muito simples. A gente vai usar, quem já se familiarizou com o React, isso daqui é uma mão com açúcar, que a gente só vai ter importar ferramentas como plataforma, stylesheet, text, view do React Native, de toda a complexidade que a gente tem para desenvolver como que esse texto vai aparecer na web, como que esse texto vai aparecer na Android, no iOS, toda essa complexidade o React Native resolve para a gente. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Esses cuidados são separar a lógica visual da lógica de negócio. O que isso quer dizer? A lógica visual é como a gente vai desenvolver cada pedaço, como que vai apresentar esse botão, esse botão tem que estar verde ou vermelho. Essa é a lógica visual. O que tem que fazer quando você aperta aquele botão verde ou vermelho é a regra de negócio. Então, é bom separar isso, porque se a gente tem, para cada plataforma a gente quer desenvolver um botão diferente, a gente consegue, só que a lógica mantém a mesma. Então, a gente compartilha a lógica entre diversas plataformas e assim facilita o desenvolvimento. Então, um outro cuidado, toda compilação vai ser nativa, então a gente precisa de configurar todo
o ambiente nativamente, como se fosse desenvolver para iOS, como se fosse para desenvolver para Android, para Windows, para TV. Então, a gente ainda tem a camada de nativa, só que a gente tem uma abstração um pouco mais maior. E o envio dos apps, eles são feitos para cada plataforma também. Então, toda a burocracia de Apple Store, Play Store, Windows Store, Ubuntu Store, GNU Store, vai ter, não, isso não tem como abstrair. Então, porque cada plataforma é de uma forma, tem sua maneira. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter, porque tomando esses cuidados, a gente consegue desenvolver React Native tranquilamente. E para finalizar, eu só vou apresentar um pouquinho sobre o que é o Expo, que é uma ferramenta que abstrai toda a parte nativa. Então, ao invés de eu precisar instalar tudo, Android Studio, todas a configuração para desenvolver para Android ou configuração para desenvolver para iOS, eu desenvolvo com o Expo. Eu instalo um aplicativo no celular e começo a desenvolver igualmente eu desenvolvo para a web. E é isso, alguns agradecimentos. A Latinoware de 2014 foi um marco na minha vida. Alguns professores do IFMT de Barra do Garças, a comunidade de desenvolvimento, principalmente no Telegram, que é a React Native Drops, DebXP, que é uma comunidade muito, muito inspiradora, e estou aberto a perguntas. Caso não dê tempo de fazer perguntas aqui, podem contar no Twitter também. Acho que é isso. Perguntas? Então, tranquilo, acho que não tem nenhuma pergunta. Qualquer coisa, estou à disposição no Twitter também. Obrigado.